Fala, grande ABC, seja bem-vindo. Mais um ABC Talk na TV, diretamente aqui do canal 527 da Claro, ou também você pode acompanhar pelas plataformas digitais do YouTube e do Instagram. E temos também agora o aplicativo aqui do canal ABC, vai aparecer, desse lado, vai aparecer aqui, ó. QR Code, basta pegar aí o seu celular, aponte a câmera e tenha toda a programação do canal ABC na palma da sua mão, seja para Android ou para iOS. E voltamos ao normal aqui no ABC Talk, porque aqui ao meu lado está ele, o âncora dos haters regionais, Inácio Siqueira! Ale Bernardo! Tá de volta! E aí, Bernardão? Pô, cara, beleza, cara? Como foi? Uma semaninha boa? Pô, a semana ótima. É bom dar uma descansada, né, Bernardo? Ver a ilha de fora da ilha, né? É legal a gente ver a ilha de fora da ilha. É muito gostoso. Bom dia, olha aí, ó. Eu tentei ficar à sua altura aqui essa semana, viu? Mas você o Marrone cantando sozinho, viu? Você é um fanfarrão, Bernardo. Cara, parabéns aí pela condução dessa semana. Obrigado. Foi sensacional. Você também foi muito bem nessa semana sozinho, sem mim. Ó, teremos novidades aí, hein, Bernardo? Cheio de novidades, mas a gente não pode falar, não, né? Não. É gostoso falar isso, porque todo mundo fica, o que vai ser? Será que eles estão inventando? Tem novidades aí, ó. Parece que a gente tá começando o ano, hein? Agora, agosto, muitas novidades do ABC Talk, 12h33, Bernardão. Uma ótima semana para nós, que aquela segunda-feira seja bem abençoada para todos. É isso aí, segunda-feira hoje nasceu 27 de junho, é o dia do motociclista. Eu me enquadro nisso, você também, né? Sim. E o dia do pediatra também nasceu muito hoje. Bem, cara. Parabéns. Tem palavra do dia? Faz tempo que só o Max fazia palavra do dia. Cara, eu achei que ele tava fazendo melhor que eu, viu, Bernardo? É que a palavra do dia dele é de outro mundo. Né? Tá certo. Gente, a palavra do dia, né? Lembrando que a palavra do dia vocês que mandam aqui palavras pra gente ler, né? E aqui hoje tem uma que é aquela cutucadinha. Cafuné, cheiro e conchinha sem grandes burocracias. Se você tem que apelar para tudo isso, meu amigo, você não tem um relacionamento, você tem uma empresa. Bom dia! Bom dia. Diga lá, Inácio, então, quem estará conosco hoje nessa segunda-feira aqui no ABC Talk? Olha, hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, hein, Bernardão? O Claudinei Luiz, que é hipnólogo e terapeuta holístico. Carlos Carreira com rodada do Brasileirão e o Bernardão com clima-tempo. Eu ficava de olho ali no clima, eu falei, será que vai chover? Será que não vai? Vamos ver aqui então como vai ser o dia no Grande ABC hoje, máxima de 25 graus, não tem possibilidade de chuva, vamos ter aí uma noite agradável, então, seu Antônio, o senhor pode sair hoje sem levar o seu guarda-chuva, viu? Muito bem, gente, e as notícias, hein? Como que está a sua cidade aí? Como que está Santo André, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba, que está tendo festival, né? Que festival! E esse final de semana, eu e o Bernardão, num sabadão, estaremos aí curtindo a cidade, hein? E olha lá, vamos agora chamar o nosso quadro Talk News. Bernardão, eu trago notícias de Itamambuca, Ubatuba. Olha, foi um prazer participar lá de um festival de surf que teve lá. É um brasileirão, Surf Brasil. Você surfou, Inácio? Eu adoraria, né? É o Surf Brasil Pro que teve lá. Foi na sexta e no sábado, né? Foi sensacional. A cidade Itamambuca é uma praia de Ubatuba, aquela praia de surfista mesmo. Você vê aquele climão lindo, é uma praia muito paradisíaca e a gente curtiu lá esses dias, né? E o surfista Lucas Vicente de Santa Catarina conquistou nesse sábado, dia 25, o título da terceira etapa do Campeonato Brasileiro. Parabéns para ele. Foi legal que eu vi o Lucas aí batendo onda, ele dava aéreo, coisas que eu nunca tinha visto. E no feminino, Bernardão, as mulheres também arrasam na prancha também. O feminino foi a surfista cearense, a Silvana Lima, que derrotou a paulista
Kemily Sampaio, lá da Praia Grande. Foi muito legal. E a Maeva foi a eliminada nas semifinais. Foi a quarta etapa que deu aqui, trabalhão para todo mundo. Então, assim, e agora vai ter a quarta etapa que será disputada na Guarda de Embaú, em Santa Catarina. E nos dias 21 e 29 de novembro. Poxa, eu tava até pensando em ir pra lá, que eu gostei demais. Bernardo... É legal ver o surf ali da areia? Muito legal. As TVs regionais ali de Taubaté, Campos de Jordão, de próprio Ubatuba, conheci lá uns radialistas, o pessoal de rádio. Vocês não têm noção como está legal as coberturas e o jornalismo regional nesses lugares. Conheci muita gente, peguei bons contatos. Uns vão vir aqui, Bernardo. Opa! Vamos trazer alguns para cá e nós também vamos para lá fazer umas resenhas. E parabéns, muito obrigado pela acolhida de pessoas que a gente acabou conhecendo, de jornalistas regionais da região de Ubatuba. Muito bem. Gente, o Parque Tecnológico de Santo André divulgou um balanço bastante positivo aí do primeiro semestre, viu? Foram quase 4 mil participantes em eventos, mais de 1.200 pessoas atendidas entre consultorias, visitas técnicas, além de centenas de alunos capacitados em cursos sobre inteligência artificial, empreendedorismo, marketing digital e tecnologia. Também houve novas parcerias com universidades, empresas e instituições, além da apresentação de projetos que podem captar aí mais de 25 milhões para a inovação. A notícia é boa. Afinal, a inovação é o caminho para gerar empregos qualificados e desenvolver a economia. Mas fica a provocação, como sempre aqui, né? Quantas dessas ideias realmente vão sair do papel e vão chegar à vida da população? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Muito legal o espaço, estamos no caminho, mas agora vamos para a efetividade, né, Inácio? É isso aí. Bernardão, olha, uma notícia que a gente não gostaria de dar, né? Do esporte, do futebol. Torcidas de Santo André e São Caetano, na manhã deste domingo, dia 26, tiveram ali um confronto. Tá rodando aí um vídeo nas mídias, nas redes sociais e nos WhatsApps aí de vários grupos que as duas torcidas Santo André e São Caetano parece que marcaram um duelo, né? Lamentável essas cenas, principalmente por ser regional e as pessoas, a família que gosta de esporte, né, não é um bom exemplo para a gente saber que a gente tem um duelo ali quase que grego-romano, né, de pessoas com um taco de beisebol, com um pedaço de pau para duelarem aqui entre Santo André e São Caetano, né? O Esporte Clube Santo André manifestou repúdio aos episódios de violências registrados e comenta, né? É inadmissível que um espetáculo esportivo seja marcado por atos de violência e intolerância. O futebol deve ser um ambiente de respeito, convivência e segurança onde as famílias possam ter tranquilidade. O São Caetano Futebol Clube, até agora, para as mídias, até esse momento, 12h40, não tinha soltado nenhuma nota. Mas a gente fica aqui torcendo que não aconteça mais isso. Lamentável essas cenas. E outra, né, Inácio? É como se os dois times estivessem bem, né, cara? Pelo contrário, né? Tanto São Caetano quanto Santo André estão lá para baixo, cada vez pior. Então, vamos brigar por causa desses times, né? Pelo amor de Deus, gente. O PSD definiu seus candidatos para as eleições e apresentou aí uma chapa recheada de nomes do Grande ABC, viu? Na disputa por vagas na Câmara Federal estão Ana Veterinária, de Santo André, Regina Maura, vice-prefeita de São Caetano, Atevaldo Leitão, de Diadema, e Sérgio Alan, de Ribeirão Pires. Para a Assembleia Legislativa, o partido confirmou Carla Morando, que tenta aí a reeleição, e também o ex-prefeito Clóvis Volpi. Um detalhe chama atenção, né? Mariana Manente, que era apontada aí como possível candidata, acabou aí ficando de fora da lista. Agora, passada a convenção, começa aí o desfile de discursos sobre regionalismo, né? Defesa do Grande ABC e compromisso com a população. Então,
Agora está nessa fase, né, Inácio? Todos os partidos aí estão fazendo as suas convenções, estão aí, né, colocando os seus candidatos à prova e vamos ver se o que a gente consegue ver agora nas eleições, né? Muito bem. E agora, gente, a gente tem o nosso quadro talquiano, que vamos falar com o nosso convidado do dia. Vamos falar de assuntos psicanalíticos. Você já foi numa sessão de hipnose? Será que... Já foi, Bernardo? Numa sessão de hipnose? Já fez uma regressão? Ih, o Bernardão tá hipnotizado. Opa, volta. O que foi que você falou, Inácio? Nada, não. Essa era só para ver se o convidado é bom mesmo, cara. Oh, já deu certo. Então vamos para o nosso quadro Talqueando. Claudinei Luiz, nosso convidado, é escritor, é especialista em desenvolvimento humano. Após conhecer a programação neurolinguística, a PNL, direcionou sua carreira para a área comportamental, ministrando palestras e treinamentos para empresas em todo o Brasil. É formado em hipnoterapia, psicanálise clínica e possui pós-graduação em teoria psicanalítica. Diretor executivo da revista American News, também é autor dos livros Vivendo Melhor Dito, Redito e Pouco Aprendido e a retrospectiva de um empresário, o que eu não sabia que sabia. Hoje no ABC Talk, Claudinei Luiz. Vamos lá, Claudinei. Seja bem-vindo, Claudinei. Obrigado, querido. Obrigado. Mais uma vez. Realmente é um prazer estar aqui diante dessa dupla, né? Que é isso. Só quem pode estar aqui ao vivo pode avaliar a qualidade que vocês têm de poder erguer, fazer com que a pessoa que está um pouco derrotada fique em pé. Olha, realmente está de parabéns. Agradeço o convite de poder voltar aqui, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, mostrando um pouquinho também, procurando dar algumas ideias para os nossos amigos telespectadores, internautas, de como que nós fazemos a nossa vida mais complicada do que ela deve ser. Então, estou aqui à disposição de vocês para a gente trocar ideia sobre o que você estava fazendo, que você estava hipnotizado. Agora, a minha pergunta para vocês é a seguinte, e para você, querido amigo, também que está nos acompanhando, você já foi hipnotizado alguma vez na sua vida? Vocês já foram? Olha, eu acho que a todo momento a gente pode ser hipnotizado e não está sabendo, né? Às vezes pela televisão, pelo rádio... Por uma situação. Exatamente. Né? Nós vivemos praticamente 90% do nosso tempo em estado de transe alterado, que a hipnose nada mais é do que um estado de transe alterado. Então, ou modificado, como queiram. Então, isso é normal no nosso dia a dia. Você, por exemplo, você pega seu carro e você vai para o seu trabalho, ou está voltando para a sua casa, você vai pensando em tudo, menos... O caminho vai sozinho, né? Você tem o seu Waze já na sua mente, na sua cabeça, e você vai por ali. Isso é um estado de transe alterado. Você, por exemplo, tem o seu filho, você está vendo lá seu filho, seu neto, no computador, brincando ali, você fala com ele, ele não te ouve, ele está concentrado ali. Então, existe algumas ideias errôneas sobre a hipnose. O próprio nome hipnose é errado, porque a hipnose vem de sonho. Mas, na verdade, o estado é o contrário. Você, quando está no estado alterado de concentração, é extremamente concentrado. Então, a hipnose é um estado de concentração. Você não dorme. Você ouve tudo e você vê tudo, você sabe de tudo. Só que você tem um pequeno, vamos dizer, um pequeno grande, né? Um pequeno grande diferencial. Porque nós temos a nossa mente, que é a forma como nós captamos as informações. Então, através dos 5 sentidos. E a nossa mente, nosso cérebro, tem ali um cidadão que chama-se consciente, que deduz as coisas. E esse cara que deduz as coisas faz com que nós vivamos de uma forma muito difícil.
Por quê? Ele aprendeu muitas coisas de forma errada. Ele aprendeu, por exemplo, a ver a vida por negação. Ele aprendeu a saber o que ele não quer e não o que ele quer. Eu não quero ser doente, eu não quero ser pobre, eu não quero ser infeliz, eu não quero ser... verdade. Eu não quero. Então, na verdade, ele aprendeu o não. Tá? E essa forma que nós criamos, você determina um comportamento no nosso cérebro. E o nosso consciente, que é quem deduz as situações, sempre vai ter o quê? Você vai falar alguma coisa para ele e ele vai falar, não, espera um pouquinho, isso não pode. É a mesma coisa, vamos supor, Inácio, eu quero falar com você, então eu vou ligar para a sua secretária. Aí eu ligo para a secretária, eu queria falar com o doutor Inácio. Quem queria falar com ele? Quem queria falar, fulano de tal, tudo mais. É sobre o que o senhor quer falar com ele? Que horas que o senhor pode... Bom, ele vai te questionar, e no final vai falar, olha, o senhor liga outra hora porque ele está ocupado, ou coisa desse tipo. Então, esse cara é exatamente o nosso consciente. Ele deduz as coisas. O que a hipnose procura fazer? Procura falar com o inconsciente, porque o inconsciente induz. Ou seja, o inconsciente, ele é burro. Tá? Na verdade, o nosso cérebro é burro. A pessoa fala, pô, mas como o cérebro é duro? O nosso cérebro é um sistema binário. Ele trabalha como um programa de computador, sim ou não. Então, se você passa uma mensagem para o seu cérebro, o consciente vai deduzir. Vocês já viram o pessoal na televisão? Tem um amigo nosso, foi meu primeiro mestre de hipnose, Fábio Puentes, aquele que todo mundo acha que é argentino, mas é uruguaio. Ele fazia muitos shows, no programa do Silvio Santos, em todo lugar, demonstrando o que a gente chama de hipnose de palco, mas tudo verdadeiro, não é mágica aquilo, que faz a pessoa comer uma cebola achando que está comendo uma maçã. Todo mundo já viu isso, coisas desse tipo. Ou fazer esquecer, ou fazer ficar duro, ficar um monte de experiências que se pode fazer brincando com a hipnose. Mas nesse caso, Claudinei, a pessoa sabe que está comendo uma cebola ou não? Ela acha mesmo que é uma maçã. Aí que está exatamente a diferença. Quando eu coloco para você em estado de hipnose, eu estou falando para o seu dedutor, sua mente consciente, e passear. Através de técnicas, ninguém é mágico. Olha, mais uma coisa que é muito importante, né? O hipnólogo não é mágico. Qualquer um pode ser hipnólogo, todos nós. São técnicas, tá? Alguns têm mais facilidade, outros menos. Então, o que acontece? Quando você fala para esse cara, vai passear, e eu falo para o inconsciente, olha, eu vou te dar uma maçã para você comer, o inconsciente não sabe diferenciar se aquilo é maçã ou se aquilo é cebola. Então, ele come a cebola e, inclusive, se delicia, não chora, não sente nada. Da mesma forma, como eu posso transpassar uma agulha em você sem que você saiba que você está sentindo, que está sendo transpassado por uma agulha. E existem muitas diversas situações que a hipnose realmente é intrigante, é muito interessante. E agora, para o nosso dia a dia, assim, o que a gente pode recorrer à hipnose? Às vezes, angústia, um trauma, ou até mesmo, eu preciso me desenvolver mais, eu acho que eu sou uma pessoa meio para baixo, minha autoestima é ruim, e ela pode ajudar? Com certeza. A hipnose, na verdade, Inácio, é uma ferramenta. Tá? A hipnose não faz mágica, não faz nenhum acontecimento. A pessoa, às vezes, me procura como consulente, que eu não chamo de paciente, eu chamo de consulente. Claudinei, eu estou com esse problema, será que a hipnose resolve? A hipnose ajuda a resolver. Então, existe uma diferença entre a hipnose e a hipnoterapia. Hipnose é o estado que eu coloco você, porque você fica com a consciência alterada.
Agora, uma vez que você está em um estado de transe, o que eu faço com você? Aí entra aquilo no palco, por exemplo, a demonstração acadêmica. Eu não faço isso em brincadeiras. Academicamente, quando eu dou palestras, cursos, treinamentos, aí eu faço demonstração. Eu brinco com as pessoas, eu monto uma orquestra, faço o pessoal tocar, coisas absurdas, brincadeira mesmo. Agora, uma vez do lado terapêutico, quando você coloca a pessoa em um estado de transe, aí o que eu vou fazer com ela para resolver esse problema de angústia, de medo, de depressão, de pânico e principalmente de luto? Durante a pandemia agora eu fiz uma especialização somente em luto, para você trabalhar com o luto através da hipnoterapia. Olha, que não é através da hipnose, é da hipnoterapia. Aí você entra com técnicas que podem ser de outras modalidades, da psicologia positiva, da programação neurolinguística, principalmente, onde que hoje é uma evolução muito grande em função de tratamentos. Apenas como curiosidade, e você que é um colega psicanalítico também, existe um estudo, já publicado há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, mostrando que os tratamentos com a psicanálise têm um resultado de 38% de sucesso, depois de 600 e poucas sessões, no decorrer de aproximadamente 11 anos. Enquanto que a psicologia comportamental tem um resultado de 72% em praticamente 6 meses e uma quantidade aproximada aí de bem menos sessões. E com a hipnoterapia, nós atingimos 98% em, no máximo, 10 sessões em um mês. Esses são dados publicados por uma revista de saúde americana, mostrando essa diferença. Ô, Claudinei, quer dizer que a psicanálise, então, não é interessante? A psicanálise não é para curar? Deixa eu só colocar um ponto. A psicanálise é uma ciência que nasceu através da hipnose. Freud, quando criou a psicanálise, Freud era um hipnólogo. Ele achava que para se obter resultados com a hipnose, havia necessidade de se ter um estado bem elevado de profundidade dentro da hipnose. Nós temos 5 estágios, onde que a gente chega até o estado mais alto, que é o sonambulismo, não aquele que você anda por aí, mas o estado de sonambulismo, que é o grau mais elevado da hipnose, onde que você faz, hoje, atualmente, cirurgias a peito aberto, com anestesia hipnótica. Tá? Mas para Freud, ele achava que somente nesse estado podia surgir algum resultado. E ele desistiu da hipnose por não ser um hipnólogo habilitado ou com grande capacidade. E, a partir daí, o que ele fez? Ele criou a psicanálise. Porque o que era a psicanálise? Você criar uma livre associação, tá? Conversando, mostrando, indo buscando lá no seu interior alguma coisa que aconteceu com você dentro de alguma época da sua infância, ou seja, você pode fazer isso em algum pouco tempo ou demorar anos para chegar. Resumidamente, a própria psicanálise, você sabe disso muito bem, ela não tem pretensão de cura. A psicanálise é um aprendizado. E, segundo a psicanálise, quando você sabe a razão do que você está sentindo, a sua mente entende o problema, o seu corpo para de provocar as reações que ele não entende
que aí ele causa a doença. Então, quando a mente entende um problema, o corpo para de reagir causando doenças. Aí entra a análise da psicanálise e que nós, com a hipnose, tratamos com a hipnoanálise. Ou seja, eu consigo, através de uma regressão, buscar em bem menos tempo aquilo que o psicanalista precisaria de muito tempo para fazer. Mas em termos de autoconhecimento, a psicanálise é fantástica. Ô, Claudinei, veio uma indagação aqui para mim. Hoje em dia, existem muitos diagnósticos de TDAH, né, de falta de foco, principalmente nas crianças. E como você falou, para fazer uma hipnoterapia, precisa de concentração, precisa ter foco. Como é que faz para lidar com hipnoterapia com pessoas com TDAH muito alto, por exemplo, que não consegue ter foco, que não consegue ter concentração? É um trabalho. Normalmente as pessoas, existe uma escala de sensibilidade. Tá? Então todos nós somos sensíveis à hipnose. Todos nós somos hipnotizados. Eu sou um cara terrivelmente difícil de ser hipnotizado. Eu passei com os maiores mestres do mundo. A minha formação, eu tive com os caras mais elevados em termos de hipnose e PNL. Inclusive, fiz trabalho com o Tony Robbins, que todo mundo deve conhecer nos Estados Unidos. Meu querido, o Fábio Pontes falava, eu prefiro te dar ele falava bem bem portunhol, né? Se vou te dar uma cacetada na cabeça, assim te hipnotizo. Porque eu sou resistente. Então, eu consegui, através de muito trabalho, entrar em estado de hipnose. Porque hipnose não é você que aplica, você se auto-hipnotiza. Então, auto-hipnotizar significa você se sujeitar a aquilo que você mentaliza para conseguir. Tá? Então, não adianta, por exemplo, eu chegar para você e falar... Bernardo, essa garrafinha aqui é vermelha. Você vai, esse cara está me enganando. Ela é branca, é transparente. Você nunca vai ser hipnotizado. Agora, a partir do momento que você permite à sua mente acreditar que isso aqui é vermelho, você vai se permitir entrar nesse estado. Então, para isso, existem muitos truques, muitas técnicas que a gente faz no auditório. Por exemplo, quando eu faço minhas palestras, então eu já cheguei a dar palestra para mais de 1000 pessoas. E é engraçado, a pessoa que está me vendo aqui agora, se ele vai no meu consultório amanhã, ele entra lá 50% hipnotizado. Se ele nunca me viu, ele não conhece, ele não sabe. Então, numa primeira experiência, normalmente a gente faz um teste, que é exatamente testes padrão. Tá? Eu faço todo mundo aí, eu faço uma indução para colar as mãos. E a pessoa que fica com a mão colada tem sensibilidade elevada. Então, esse daí é um cara que eu posso chamar no palco e trabalhar com ele ali. O pessoal acha que é combinado, não tem nada combinado, é totalmente espontâneo na hora. E você pega, são situações interessantíssimas. A que eu sei de fazer, eu faço, por exemplo, dentro dessas demonstrações, a regressão intrauterina. Então, você vai regredindo a pessoa, você coloca no palco uma lousa. Então, eu pego, Inácio, eu vou te regredir, você vai voltando, tá, você tem 1 ano de idade. Escreve seu nome, você não vai saber escrever seu nome. Mas, de início, a primeira coisa que eu faço, quando você está com a sua idade, faz a tua assinatura. Você assina. Aí você vai regredindo, você vai montando. Quando você tem 5 anos, como que você escreve seu nome? E você vai escrever exatamente daquela forma. É muito bonito, é muito... eu participando, eu tive assim, experiências que me emocionavam. De ter aquela participação das pessoas. Então, a hipnose, você vai conseguir fazê-la com o paciente, respondendo a sua pergunta, trabalhando com uma paciência, com uma escala, onde que você vai fazendo com que ele
se permite a entrar. Então, aquilo que eu falo, a partir do momento que você procura um terapeuta, 50% você já tem de cura. Ó, tem que nem a gente diz no popular, tem uma saraivada de perguntas aqui pra gente fazer, pra você fazer um bate-bolinha com a gente. Quando a pessoa está em luto, né? E você falou que em 10 sessões você consegue ajudar, né? O que a pessoa às vezes fica em dúvida, fala assim, poxa, eu vou me permitir a participar de uma sessão de hipnose e o que eu vou ter? É uma melhor consciência? Eu vou sentir menos? Como que é esse processo? O luto, na verdade, eles são 5 fases, né? Você tem aquela fase da recusa, né? Que você não aceita de forma nenhuma. Você tem aquela fase da raiva. Aí você tem aquela fase da barganha, da negociação, que por que aconteceu isso? Eu poderia ter feito isso. Ou seja, você vai dialogar. Depois você entra na fase da depressão e, finalmente, na fase de aceitação. Então, esse intervalo entre as 5 fases, normalmente é o período de luto que nós vivemos. E quando eu falo luto, não é a perda de um ser humano, é a perda de um objeto, é a perda de um filho, um relacionamento, ou qualquer que seja o termo que você está afastado. Então, normalmente, essas 5 fases são as fases que nós passamos. O que a hipnoterapia procura fazer? Cortar esse caminho. Ao invés de você ficar 1 ano, 2 anos, você ficar com isso com 1 mês, com 2 meses. E para isso existem técnicas técnicas fantásticas, lindas. Tem uma técnica chamada escada dourada, que você, com a pessoa em transe, você coloca o paciente para conversar com a pessoa que desencarnou e você colocar todos os pontos que você não conseguiu conversar com ele. Isso aconteceu muito na pandemia, que as pessoas foram e não voltavam mais, você não teve chance de despedir. Falar, olha, eu te amo, eu queria falar para você isso, eu queria contar isso. Então, você, com a hipnose, você consegue colocar em contato junto com a pessoa, conversar com a pessoa e a pessoa volta de uma forma como se tivesse realmente feito esse contato pessoalmente. Que coisa. É incrível. Realmente apenas quem vive, por isso que existe sempre a pessoa hipnotizada, a pessoa pergunta normalmente, mas será que eu volto se eu for hipnotizado? Será que eu consigo voltar? A dúvida de todo mundo é essa, né? É medo de não voltar, né? Exatamente, mas a pessoa que vai não quer voltar. Porque é muito bom, a pessoa fica de uma forma muito tranquila. Nunca aconteceu de ninguém não voltar. O que pode acontecer é demorar um pouco mais para voltar, a pessoa transformar o sono hipnótico num sono normal e volta naturalmente. Nunca ninguém deixou de voltar e ninguém nunca morreu hipnotizado, tampouco. Uma dúvida, né? Que é uma linha tênue que, assim, o que é dentro da hipnose espiritualidade e ciência pura da viagem da mente? O que é... deixa eu entender melhor. Por exemplo, tem gente que faz uma regressão e aí a pessoa vai lá para ter outras vidas, né? Uhum. E aí conversa, aí olha, eu me vi lá, eu era rei, né? Todo mundo era rei, né? Ninguém era plebe na outra vida. Eu era rei, eu morava lá em Paranapiacaba, né? Eu era médico e aí, às vezes, ela conversa, né, com alguém de lá, com um espírito e tal. E ela voltou isso. E já uma pessoa mais cética, fala assim, eu não acredito em espírito, não acredito em outra vida, eu não acredito... Então, o que chega a ser espiritual e o que não seja? Aí vai muito da crença. A crença, né? é muito importante. E uma das questões dentro da anamnese, da hipnoterapia, é se você acredita em outras vidas. Qual a tua religião? Porque, dependendo da sua crença, você não pode nem trabalhar, ao contrário, que você cria uma dicotomia dentro da pessoa que ela volta do transe. Então, eu não posso trabalhar
um dos pontos que é muito importante, a pessoa acha, se eu mandar você tirar a roupa aqui, você tira a roupa. Se você for um cara de campo de nudismo, se você for um stripper, você tira na maior naturalidade. Caso contrário, você tem um ponto crivo que vai te impedir. Se eu falo para você, Bernardo, vai até ali no banco e assalta aquele banco ali para mim, tá? Se você for de alguém, de uma turma que a gente conhece por aí, você vai numa boa. Agora, caso contrário, você fala, não, você volta. Você não faz nada que a sua crença original, a sua mente, não permita. Sim. Tá? Então, dentro dessa sua pergunta, que é muito interessante, porque quando você faz uma regressão, que você volta, aí existem outras vidas. Primeira coisa, quando eu comecei a fazer hipnose, há coisa de 40 anos atrás, eu gostava muito, quando eu participava muito de reuniões, e todo mundo sabia que eu fazia, e me pedia para fazer demonstrações, e que queria regredir, queria saber o que foi na outra vida. E quando você vai aprendendo, que você vai se tornando mais acadêmico, você para com todas essas brincadeiras, se bom que elas foram de ótimas para o meu aprendizado, e você somente fala, você quer saber o que você foi na outra vida, para quê? O importante é você saber o que você tem nessa vida. Aliás, para você, amigo, telespectador, internauta, muito importante, uma coisa que isso muito dentro do estoicismo que a gente vê, as pessoas querem, quando eu me aposentar, eu vou começar a viver. Quando eu tiver 50 anos, eu vou parar de trabalhar. Quando eu tiver 60, eu vou parar. Não, meu querido, não faça isso. Viva o seu dia a dia. Você tem que viver o hoje. O ontem já foi. O amanhã você está projetando hoje. Então, tem que curtir o momento. Acabou. Não tem que viver esperando quando eu for começar. Porque você não sabe quando você vai começar a viver. O nosso tempo é curto. Quando nós não soubermos aproveitar. O melhor investimento que nós temos é tempo. Esqueça todo o resto. Invista no seu tempo. Isso é muito importante. Então, quando nós regredimos a pessoa e a pessoa volta a uma outra vida, como já aconteceu diversas vezes em tratamentos que eu fiz, eu consegui resolver problemas. Eu tive um caso que é muito interessante, até me permite, não sei se temos tempo ainda. A gente tem 2 minutinhos para fechar aqui. Vamos, rapidinho. O cara tinha uma dor no peito terrível. Já tinha ido em todos os terapeutas, tinha ido em médico, tinha ido e passado em psicólogos, não tinha. Eu consegui fazer uma regressão. Na terceira vida dessa pessoa, ela recebeu uma apunhalada. Ela morreu com uma apunhalada. Foi ressignificado, que a gente faz uma ressignificação, e as pessoas ficam curadas, nunca mais teve. Vem a pergunta, teve outra vida? Ela viveu lá? Eu, enquanto terapeuta, para mim o importante é resolver o seu problema. Se ela voltou ou não, se ali foi o quê? Foi um inconsciente coletivo, foi uma memória de DNA que está dentro do seu cérebro, o que aconteceu. Existem N explicações, mas o importante para mim é que a pessoa teve um resultado terapêutico satisfatório. Muito bem, 13 horas e 10 minutos. Ô, Bernardão, olha, a gente precisa participar de uma sessão aí. Claudinei é uma enciclopédia, né, cara? A gente tem que trazer ele em capítulos, assim, ó. Porque não dá para fazer tudo, né? Mas vamos trazer mais, vamos fazer. Vai ser um prazer. Falar sobre esse assunto. Só 40 anos, né, fazendo isso. Eu, na verdade, você sabe, minha formação é engenharia, né? Eu trabalhei 28 anos como engenheiro químico, e me especializei em marketing. O marketing me levou para essa linha de comportamento humano, que é onde é a especialização do marketing, é conhecer as pessoas, e isso me levou à parte da terapia, onde que o meu divisor de água, já comentei com vocês, foi o Dr. Laí Ribeiro, onde que me deu a oportunidade de eu fazer essa transição na minha vida, e a partir daí a história é longa.
Isso foi em 1989. Nossa, sensacional. Legal. Gente, muito obrigado pela sua presença, que papo bom. E agora a gente vai para um break rapidinho e volta com o Carlos Carreiras falando aí do futebol. Acabou a Copa, Bernardo? Acabou a Copa. Aí agora Mas eu voltei a sofrer agora, Inácio. E a gente volta com o Carlos Carreiras comentando aí o futebol aqui da nossa terra. Vamos lá, bate lá, volta cá, é o break. Muito bem, 13 horas e 15 minutos. O Bernardão, Carlos Carreiras falou assim, cara, o papo tá tão bom, tem tantas perguntas aí. Dá um giro aí do futebol, Bernardo, e vamos voltar com algumas perguntas aqui. Beleza. Vamos lá então, vamos falar como é que foi a rodada do final de semana e quando a gente fala de futebol, cabine do VAR. A rodada do fim de semana aí foi bem estranha aí para os times paulistas, a grande maioria só empatou e o Palmeiras perdeu um jogo que, olha, eu vou te falar, hein, não era para ter perdido não, viu, Inácio? Olha aí os resultados. O Santos no sábado empatou 2-2 com a Chapecoense, que é a lanterna do campeonato, e em casa, né, com 2 gols de Neymar, que jogou bem. Depois, em São Januário, o Mirassol também empatou com o Vasco. E no domingo, o Corinthians empatou com o Bahia também, lá na Fonte Nova, na Bahia. No Cícero de Souza Marques, em Bragança, foi 0-0. Você vê a quantidade de empates que teve, né? E o meu São Paulo conseguiu não perder
pro Flamengo no Maracanã. Eu achei que ia ser uns 4-0, viu, Inácio? esse Pra jogo, quem? Pro São Paulo? Não, pro Flamengo, velho. É mesmo? A coisa só- tá tão feia assim? Tá uma draga. E quem realmente decepcionou e perdeu em casa foi o Palmeiras aí pro Atlético Mineiro, numa falha aí dos goleiros, né? Temos também os próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro, o que vão acontecer aí com os times paulistas. Na quarta-feira temos Mirassol enfrenta o Remo e o Vitória enfrenta o Palmeiras. E agora o Palmeiras fora de casa contra o Vitória. O Corinthians joga com o Atlético Paranaense, é um jogo pedreira, que o Atlético Paranaense está em terceiro lugar na tabela. E ainda não tem nem local e data o Sansão, né? O clássico São Paulo e Santos não tem ainda local e data, assim como Atlético Mineiro e Bragantino também. E como você falou, né, Inácio, na primeira fase lá no Talk News, né, no jogo que teve aqui entre Santo André e São Caetano, temos também aí a notícia do São Bernardo, né? O São Bernardo esteve aí jogando também nesse final de semana. Nós temos aí também a artezinha do São Bernardo. Coloca aí, Gui. Aí, ó. Foi um jogo de 7 gols, viu, Inácio? 7 gols, ó. E o São Bernardo Foi perdeu animado, hein? de 3-4. Foi 4-3 para o Ceará aqui em São Bernardo. Mas o São Bernardo segue aí na Série B. É o único time aqui na nossa região que está aí, pelo menos, na Série B, né? É isso, essa foi a rodada do final de semana. Aí, né, vamos chamar aí também, próximo, agora, hoje à noite, temos o segundo programa ao vivo de Carlos Carreiras, o Futebol Técnico, no programa hoje à noite, 8h30, ao vivo, aqui no canal ABC, Inácio. Cara, e o Futebol Técnico já teve estreia com vários prêmios, com muita polêmica, com muita dica e com muita opinião técnica, né? Que vai ser bacana. Então, aí, olha, todo mundo convidado hoje. É às 20h30, né? 20h30. 8h30 da noite. Você estará aqui, ó, no canal 527, assistindo aí o Futebol Técnico. Claudinei, como é que faz para hipnotizar o time do São Paulo, Claudinei? Pelo amor de Deus! Uma particularidade muito interessante. Muito interessante. Na época, já bem no início, né? Eu estou falando de 30 anos atrás, eu fiz o treinamento aqui do Esporte Clube Santo André. Olha só, dos jogadores. E teve uma particularidade que é muito interessante, que tinha um zagueiro que, dentro dessa demonstração que nós fazemos, ele entrou com muita sensibilidade e eu chamei à frente e fiz algumas sugestões para ele. E naquela semana, o Santo André jogou. E esse zagueiro, não lembro o nome dele, isso eu estou falando de 30 anos atrás, ele nunca tinha feito um gol na vida. E ele marcou um gol. Coincidentemente, ou pela sugestão, no outro dia, eu tinha uma fila de jogadores querendo fazer olha aí, ó, tá vendo? Eu brinquei, mas olha aí, ó. Não, mas a hipnose é utilizada hoje nos grandes clubes. Hoje, quase todos os clubes têm um técnico em hipnose trabalhando com essa... Você, através da hipnose, você consegue focar, fazer com que o jogador tenha um rendimento muito maior. Quer dizer, é a mesma coisa que se você tivesse dado uma dopagem nele, dado alguma droga, essa droga é hipnose. E hoje é feito esse trabalho de uma forma assim profissional. Bernardo, e é tão interessante, né, que vocês estão debatendo aqui, porque toda a parte profissional, seja no esporte, algo que tenha muita pressão, tem que cuidar do emocional, né? Então, dessa forma, né, que a gente fala, de repente, com alguma dica, eu queria colocar isso, pode ser no esporte e também pode ser na parte empresarial, que vai virar uma pergunta. Quando eu tenho um time muito ansioso, quando eu tenho um time que, às vezes na empresa, que não conversa a mesma língua, ou não tem uma rusga aqui, a hipnose, ela pode ser coletiva? Pode ser um trabalho? Claro, o que dá para fazer? Ou se dá para deixar uma diquinha aí também? Primeiro vamos definir o que é depressão. Depressão é excesso de passado. E o que é ansiedade? É excesso de futuro.
Tá? Então, você é ansioso quando você está aqui, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar, conforme você diz, o emocional, o ponto de equilíbrio da pessoa. Todo mundo tem um determinado ponto de equilíbrio e nós temos que conhecer as pessoas, porque você sabe que você não motiva ninguém, as pessoas se automotivam. Sim, você pode estimular. Tá? Só. E para se motivar alguém, se você for trabalhar como terapeuta, então nós temos algumas formas de ser motivado. Por exemplo, você pode ser motivado internamente ou externamente. O que significa isso? Pode ser que para você é muito importante que alguém, olha, eu vi teu programa lá e você está sensacional. Ou você pode ser autossugestivo de você mesmo falar, eu sou fantástico, que se dane o resto. Eu sou bom. Quer dizer, você não precisa de externo, você internamente faz isso. Tem gente que, por exemplo, trabalha por dinheiro. Opa, o meu salário é tanto. Mas tem outras pessoas que preferem que o chefe dê um tapinha nas costas do que dê um aumento para ele. Mas o que é mais importante dentro do processo motivacional é você saber o que você quer e o que você não quer. Isso aí. Aí tá o X da coisa, né? né? A questão. Então, nós devemos saber, na nossa vida, nós temos duas formas. Nós evitamos sofrimento e buscamos prazer. Então, se eu vou falar com você, por exemplo, Inácio, eu quero que você faça esse trabalho para mim, porque se você fizer esse trabalho, você é uma pessoa que evita sofrimento, você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter mais problema nenhum financeiro, nem nada. E se eu souber que você é um cara que busca prazer, eu falo, se você fizer esse trabalho, você vai conquistar um aplauso maior, todo mundo vai te elogiar, você vai ficar... Ou seja, a forma como você conversa com essas pessoas determina a motivação. Então, a pessoa se automotiva, mas você, para dar os comandos para essa pessoa, você tem que conhecer exatamente esse ponto. Isso chama-se, em programação neurolinguística, de metaprograma. Olha aí. Tá? Metaprograma. É muito importante. Tem todo um capítulo, todo um estudo para se fazer isso daí. Dentro daquele curso que eu fazia, o mapeamento cerebral, eu fazia muito em empresa, onde você pegava não somente a parte de metaprogramas, fazia todo o diferencial da parte de quadrante cerebral, de onde que atuava o teu quadrante, de acordo se você tem uma predominância mais frontal ou mais posterior, você tem uma habilidade melhor para contabilidade, ou para vendas, ou para isso. Ou seja, existe toda uma técnica, todo um estudo que determina esse trabalho. E aí tem gente que acha que, né? É igual que a gente fala assim, pô, o elefante na árvore vai ser infeliz mesmo, né, Bernardo? A gaivota andando com as galinhas presas ali no galinheiro vai ser infeliz. Então é muito importante você saber desse autoconhecimento, né? Para você saber a sua predominância cerebral, né? É muito importante. Exatamente. Existe uma máxima da programação neurolinguística, que até é uma brincadeira, até um artigo que faz parte do meu livro, que é uma pergunta que a gente faz, como se come um elefante? Como se come um elefante, Bernardo? Então, como você comeria um elefante? Com garfo e faca, né? Tem respostas, algumas até meio... não posso contar aqui. Mas, pedacinho por pedacinho. Você come um elefante pedacinho por pedacinho, porque na sua vida você faz tudo pedacinho por pedacinho. Você não pode querer colocar o carro na frente dos bois. Você tem que ir devagar. E sempre. O que nós temos que entender como filosofia da vida, isso não sou eu que estou falando, é que a felicidade, tem muita gente que pergunta, o que é felicidade?
O que é felicidade para vocês? Eu pergunto para os meus pacientes, o que é ser feliz? Felicidade é quando eu estou com a minha mulher, felicidade é quando eu estou aqui. Cada um tem uma definição de felicidade, tá? Eu, por exemplo, para mim, felicidade é conquistar. Eu tenho uma diferença, sucesso e felicidade. O que é sucesso? Sucesso é conquistar aquilo que você quer. Eu quero ser um jornalista. Opa, eu sou um jornalista. O que é ser felicidade? É estar feliz com aquilo que você conquistou. Tá? Então, mas o que é felicidade de uma certa forma? A felicidade são momentos. Não dá para ser feliz para sempre. Não dá para determinar. Então, o importante é você saber, porque quando nós temos a nossa vida é feita por objetivos. Você tem que buscar, você tem que colocar metas. A minha meta é chegar até a Bahia. Aí você tem uma meta. Mas se você falar, eu tenho uma meta, você chegou na Bahia, acabou o seu tempo. Então você curtiu aquilo lá. Então o ideal é você ter um objetivo na sua vida, uma missão. A minha missão é ir para o norte, o nordeste. Aí você vai passar o Espírito Santo, você vai passar Salvador, você vai passar todos os outros estados, ou seja, você não vai terminar, a não ser quando chega o apito final para a gente fazer a nossa transição. Então, o importante, o que é? Não é conseguir, mas sim viver os momentos, o momento que você vive até conseguir. Então, essa é a melhor definição para mim. E que para você também, amigo telespectador, que você pode usar isso no dia a dia. Muito bem, doutor Inácio. Olha aí, cara, o Bernardinho é legal escutar e refletir sobre tudo isso, né? Eu adoro conversar com psicólogos, psicanalistas, né? Terapeutas ocupacionais, porque eles sempre têm ali caminhos para a gente. E tem muita gente nos assistindo agora que fala assim, nossa, o meu sonho é morar em tal lugar. Mas ele nem imagina, né, que pode ser que ele consiga isso, só que ele vai ter problema lá. Às vezes é um encanamento que vai dar problema, é um vizinho que ele não sabia que vai fazer barulho. Então, assim, o querer alguma coisa, né, não é só a felicidade, porque o problema não é conseguir, o problema é você entender um pouco do que está em torno daquilo, né? Ou pode ser um casamento, pode ser um emprego, e a gente sempre fantasia as coisas, né? Só vou ser feliz, como você disse, né? Só vou ser feliz quando eu alcançar, só vou ser feliz quando eu me aposentar, só vou ser feliz não sei o quê. E a gente precisa ser feliz na segunda-feira. A gente pode ficar um pouquinho cansado, a gente pode ficar um pouquinho estressado, uma coisa pode não sair do nosso jeito, mas a gente precisa ter esse estado de consciência que eu acho que ajuda muito, viu? E eu aqui no meio desses dois psicanalistas aqui, vou te falar, hein? Hoje tá um papo de Freud. Hoje tá um papo... Esse papo tá Freud hoje, viu? Freud, né, mano? Inácio, quem estará aqui amanhã? Diga lá. Olha, amanhã teremos Gustavo Boato, né? O Gustavo, ele é um especialista em robótica e de ensino extracurricular. Ele que tem uma empresa que leva a educação para diversas escolas. E o tema que a gente quer falar com ele amanhã, Bernardão, é entender como que a robótica pode trazer aí novos caminhos de aprendizagem. É isso aí. E Vini Rebel trazendo aí cultura, séries e gastronomia para todos nós. Muito bem. Obrigado, Claudinei, mais uma vez, então. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez, obrigado. É um prazer. Eu acho que essa oportunidade... nós devemos repeti-la, vai ser sempre um prazer quando vocês tiverem o convite, vou estar pronto para aceitá-lo e eu quero que a gente dê continuidade para que você que acompanha esse programa, que realmente é um programa novo, que está cheio de novidades, que eu sou curioso também para saber, que virão por aí, e que a gente esteja juntos, porque dentro da proposta nossa, mesmo da minha revista, a Merck News, é a gente levar qualidade de vida. Então, a revista Merck News não é melhor nem pior do que qualquer uma outra, mas ela é diferente. Ela leva qualidade de vida. Artigos que são interessantes, inclusive do nosso querido amigo Inácio, artigos que vão
vai ter também do nosso querido Bernardo. Muito bem. E de todos os outros colegas terapeutas que trazem uma mensagem para que você viva um pouquinho melhor. Muito bem. É isso aí, gente. Esse foi o ABC Talk desta segunda-feira. Agradecimentos em nome de R. Rubio Cenografia, Elisete Fernandes Design de Interiores. Vamos embora, Inácio, com aquela pergunta que eu sempre faço para você, que faz uma semana que eu não faço essa pergunta pra você. Olha aí, Inácio. poxa vida, eu tava com saudade. Duas, né? 2 semanas, né? Porque outra eu não vim. Inácio, fale para mim, quem faz e vive o grande ABC, Inácio? Essa região de João Ramalho, essa região de Bartira, e essa região que o Santo André calou o Maracanã um dia. Faz o quê? Faz o quê? Olha só a parte do meu texto, hein? Passa por aqui que você tem uma ótima segunda-feira. Amanhã estamos de volta com mais um ABC Talk aqui no seu canal regional feito para você. Tchau, tchau, até amanhã!